Senhoras e senhores, boa noite. Conforme edital número 21 de 2023, publicado no Jornal Oficial do Município, edição número 1111, e com a prerrogativa do artigo 22, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Orgânica do Município, garantindo a gestão democrática da cidade. Vamos dar início à audiência pública da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a discussão do projeto de lei complementar do Executivo número 12/2023, que regulamenta as normas dos procedimentos aplicáveis e regularização fundiária urbana do município de Jaú e de outras providências. Borgo. E cadê o resto? Não, as outras pessoas. Tá. Quero agradecer a presença dos vereadores Marcos Brasil, Dr. Segura, Bill Lucchesi, Borgo, Matheus Turini. Luiz Henrique Chupeta, Luizinho Andreto, Lampião, Fernando Toledo. Também registro e agradeço a presença dos representantes do Executivo. Giovanni de Carvalho Costa, secretário adjunto da Habitação, Planejamento e Urbanístico. Geraldo Barbieri Júnior, assessor da Secretaria da Habitação e Planejamento Urbanístico. Guilherme do Lago Zene, secretário de Justiça e Defesa da Cidadania. Paulo Gabriel Costa Ivo, secretário do Governo. José Mário Marangoni, engenheiro e diretor de patrimônio da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jaú. Rogério Martins Vieira, engenheiro associado. Alessandra Caselli, diretora estratégica da Secretaria da Habitação e Planejamento Urbanístico. Paola Ferrari Tesser, diretora financeira da Agência Reguladora Saenja. E agradeço ainda a presença do público. Informo a todos que o projeto de lei complementar deliberou na Câmara Municipal na sessão ordinária de 12 de junho do corrente ano e, no momento, encontra-se na comissão em que sou presidente, que é a Constituição de Justiça e Redação, a qual solicitamos a realização dessa audiência pública. Antes de dar início aos procedimentos, esclareço que abrirei a palavra para a manifestação dos senhores vereadores e do público presente. Solicito, então, às pessoas da plateia que desejam fazer uso da palavra que se dirijam à porta de entrada junto à secretária Carolina para realizar sua inscrição. Para que os trabalhos possam transcorrer da melhor forma possível e para que todos tenham a oportunidade de participar, vereadores e públicos poderão utilizar a palavra uma única vez, e pelo tempo de 2 minutos, prorrogáveis por mais 1 minuto. Para fazer as explanações técnicas acerca do projeto, passo a palavra para Giovanni de Carvalho Costa, secretário adjunto de Habitação e Planejamento Urbanístico. Senhoras e senhores do público presentes, senhores vereadores, colegas da Secretaria, senhores assessores, senhor presidente. Gostaria de fazer um breve apanhado do que estaremos tratando esta noite aqui.
Quando assumi a Secretaria de Habitação em 2021, atualmente incorporada à Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico dessa Prefeitura, da qual hoje sou secretário adjunto, a época em que assumi como secretário, me deparei com uma situação, senhor presidente, deveras preocupante. Um verdadeiro drama social que assola milhares de famílias em nossa cidade. O programa Lotes Urbanizados. Confesso que me senti praticamente escandalizado com a situação que constatei. A dificuldade para que as pessoas conseguissem, de um modo geral, a maioria das pessoas, cujo perfil representa certamente o perfil do que hoje nós chamamos de interesse social, tinha, na aquisição do bem maior da sua, provavelmente o maior patrimônio de uma família de baixa renda, que é a sua residência, uma dificuldade hercúlea para alcançar a condição jurídica de ter a sua documentação, a sua propriedade, senhor presidente. A partir da constatação dessa situação, decorrente da modelação original da legislação do programa Lotes Urbanizados, instituído na década de 90, posteriormente alterado em alguns aspectos, em alguns anos posteriores de 2000, posteriores a 2000, eu levei até o prefeito municipal essa situação, e argumentando pela necessidade de a gente evoluir essa legislação. O prefeito, então, nos incumbiu de realizarmos essa tarefa, que iniciamos em 2021, ainda como secretário, e agora tivemos continuidade na atual secretaria, que conseguiu chegar à finalização dessa matéria, que submetemos a esta egrégia Casa de Leis. A modelação é basicamente a apropriação de uma lei, ela realiza basicamente a apropriação de uma lei federal, a Lei 13.465 de 2017, de regularização fundiária, mas que é uma lei que, para sua efetividade, necessitava desse trâmite de se transformar, de se incorporar a uma lei municipal. Porque já temos o histórico de resistência de cartório à aplicação nessa lei. Foi tentado já a aplicação dessa Lei 13.465 nesse município e houve dificuldade. Em função justamente da vigência, da modelação da atual lei vigente, referente aos lotes urbanizados. A última versão é a Lei 4098, de 2007. Portanto, a gente realmente precisaria elaborar uma nova legislação. E, naquele contexto de pandemia, tivemos dificuldade em realizar, devido à celeridade, senhor presidente, que pretendíamos, mas conseguimos, em tratativas com o cartório, em pesquisa sobre o assunto, com a nossa equipe técnica, evoluir e desenvolver essa legislação que, no nosso entendimento hoje, vem pacificar uma questão de profundo apelo social. Talvez não haja uma consciência e uma percepção, eventualmente até por parte de setores do Legislativo e do Executivo, sobre a sensibilidade e o alcance social dessa legislação que está aqui sendo proposta e exposta à contribuição desse evento, audiência pública. Essa legislação, portanto, teremos oportunidade de mergulhar nos seus conteúdos e compreendê-los e conhecê-la, e eventualmente incorporar melhorias aqui nesse debate democrático. Essa legislação, portanto, ela se refere a uma base de legislação federal acrescentada de uma legislação municipal que traz alguns aspectos sobre problemas e questões específicos do nosso município, como a questão, por exemplo, da concessão de prazos para lotes que ainda não tenham sido edificados, uma regulação disso, a disponibilização de lotes vagos da prefeitura residenciais para vítimas de áreas de risco, a disponibilização em venda de lotes comerciais. E, um parêntese, quando falamos em lotes urbanizados,
nós estamos nos referindo a um programa que envolveu aproximadamente 6.300 lotes, mais de 20 mil pessoas nessa cidade. Estimamos que em torno da metade dessas famílias não tem ainda a sua escritura definitiva. A gente via correntemente as famílias chegarem ao balcão da Secretaria e terem que voltar frustradas, sem conseguir evoluir a sua situação jurídica. Um ponto, então, que eu gostaria de destacar é esse. O foco que nos levou a esse trabalho todo é esse drama do chamado Programa Lotes Urbanizados. Outro ponto, basicamente estamos apropriando uma legislação federal e trazendo para o nosso âmbito municipal com algumas especificidades que irão favorecer a resolução de algumas situações que são nossas. Um outro ponto, essa lei traz um marco temporal, primeiramente carregado da lei federal, que estabelece a data de 22 de dezembro de 2016 para determinadas situações passíveis de regularização. Traz mais um marco específico da nossa modelação, que diz respeito à data de início da vigência dessa nova lei, como data de corte. Dali para trás se regulariza, dali para frente está fora da data prevista passível de regularização. Um terceiro ponto, conforme a modelação da lei federal, toda responsabilidade civil e criminal de empreendedores que praticaram irregularidades não é aliviada tanto pela lei federal quanto por essa nossa lei que a incorpora. Isso se mantém. A lei é focada no interesse dos usuários finais, dos detentores de posse, dos pretendentes à posse e à propriedade. Ela não traz nenhum traço de referência em alívio a questões de responsabilidade civil e ou criminal de empreendedores. E mais um ponto, eventuais situações já escrituradas, mas que hoje estejam sendo levantadas como portadoras de irregularidades no seu curso, como nós temos o caso aqui hoje, na atual gestão, em que estamos levantando algumas situações em que o parcelamento do solo, que deveria ter sido realizado através de um loteamento, não foi. E hoje já está escriturado, mas vai ser revertida essa situação. Hoje é irreversível, porém vai ser compensada, senhor presidente, com medidas do tipo contrapartidas para o município. Então, o foco é o usuário final e nunca o empreendedor, que continuará sendo responsabilizado. Aliás, é uma marca desta gestão, senhor presidente, a responsabilização de negócios mal feitos em gestões passadas, por motivos que sejam. Nós temos hoje 28 loteamentos que estão sendo revistos. Então, essa lei, para deixar bem claro, ela foca no interesse do usuário final, que basicamente é composto por famílias de condição social, digamos, mais hipossuficiente, mais vulnerável, enfim, do que se chama de interesse social. Nós teremos aqui a oportunidade de tomar conhecimento da sua modelação, do seu conteúdo, e esperamos poder contribuir com isso, com a nossa equipe aqui. Muito obrigado. Só corrigindo, o senhor secretário do governo, Paulo Ivo, ainda não está presente. Quero registrar também a presença do vereador Fábio Souza. Me perdoe, senhor presidente, um pequeno esquecimento, o senhor já me apresentou, mas eu estou aqui representando o secretário de Habitação e Planejamento Urbanístico desta prefeitura, que é o senhor Humberto Leonelli Neto. Para registro, obrigado. Para fazer suas explanações, para o uso da palavra, Geraldo Barbieri Júnior, assessor da Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico. Boa noite a todos, eu cumprimento o presidente, cumprimento aos presentes, saúdo aos vereadores que compareceram, parabenizo a exposição do secretário adjunto, que brilhantemente expôs o contexto fático que envolve a elaboração e que envolveu todo o contexto, né, de
de liquidação dessa lei, né, de redação dessa lei. E, de fato, basicamente, aqui no município de Jaú existe um debate intenso a respeito de empreendimentos, loteamentos e, porventura, erigidos de forma irregular, clandestina, mas que fique bem claro aqui que o texto, a redação que vem sendo proposta, ela nada mais caracteriza uma recepção, né, uma absorção do que a Lei Federal 13.465 já estatuía, né, no que diz respeito à regularização fundiária, as modalidades, aquela conceituação toda, mas aqui o grande prestígio que ela traz é efetivamente aos moradores do Orlando Meto 1 e 2, do Jardim Sila de Lúcio Bauab e do Padre Augusto Sani. Então, esses moradores são efetivamente os protagonistas, né, os grandes contemplados pelo texto. Com relação à estruturação básica que a lei federal, nós temos que nos reportar aqui ao texto federal, sem invadir competência legislativa. Ele traça lá, ele estabelece como diretriz um marco temporal, né, de áreas que serão submetidas à REURB, a regularização fundiária, e também a questão da conceituação do núcleo urbano informal consolidado. Então, para a gente prevenir eventuais debates com relação a loteamentos que são aprovados, ou que são realizados, ou que estão sendo realizados de forma clandestina, já que é um assunto muito premente nessa casa, o núcleo urbano informal consolidado é aquele núcleo que é uma situação irreversível. Então, é visível, não há como se chegar num parcelamento que esteja sendo realizado agora, ou que foi realizado recentemente, e se atribua a ele um caráter de núcleo urbano informal consolidado. Consolidado é aquilo que você chega lá, você percebe a edificação de algumas residências, ali já alguns habitantes, né, moradores, e a prefeitura não poderia chegar lá, tacar a máquina e, não, agora volta tudo para trás, vamos regularizar, vamos aprovar um loteamento aqui. E a gente tinha um grande gargalo aí, que por muitos anos, né, por décadas, ficou em aberto, no que tange a essas famílias que batiam as portas aqui da prefeitura, da secretaria, solicitando a outorga das escrituras, a titulação, porém com contratos precários, né, contratos frágeis, de gaveta, e que não tem o condão de conferir, de acordo com a lei originária que criou o programa Lotes Urbanizados, o título diretamente. Então, o município, como pertence à administração pública, ele tem que se pautar pelo princípio da legalidade. Diferentemente do que se opera na iniciativa privada, né, o que não é proibido é permitido, aqui nós não podemos, de certa forma, por uma certa compaixão com a pessoa que se apresenta lá, que de fato há uma sensibilização, você percebe que as pessoas que estão ali, elas estão de boa fé, elas receberam, ou compraram, ou transacionaram por qualquer instrumento que seja, uma cessão de posse, uma cessão de direitos hereditários, um contrato verbal, né, coisas que foram se desenrolando à míngua da legalidade. E como não há na lei uma previsão específica, na lei relacionada aos lotes urbanizados, para outorga diretamente esse terceiro, ficou de fato uma situação, uma lacuna legislativa, um vácuo legislativo que agora vem ser contemplado pela lei, por essa proposta, né, por essa redação apresentada de regularização fundiária. Além disso, né, o Giovanni já bem expôs, a legislação pretende sanar, de certa forma, atender, o doutor Guilherme pode até explanar melhor sobre isso, há uma ação civil pública que condena o município a regularizar a questão dos moradores que se localizam ali às margens do rio Jaú, né, admitindo uma possibilidade de permuta. A questão vai ser passível de regulamentação por decreto ali, né, como isso vai se operacionalizar, os critérios que serão definidos, mas essa iniciativa vem também para regularizar esse fato. E um outro aspecto que
a gente tem que ter bem em mente que aqui é uma audiência pública prévia à aprovação de uma possível, né, a propositura de uma lei complementar, não é, né, de fato ainda uma sessão de aprovação, mas o que deve ser bem esclarecido, principalmente aqueles vereadores, as pessoas que se beneficiarão, por vezes é natural que haja uma resistência do ocupante dos bairros, no sentido de regularizar a propriedade dele. Porque, eu estou aqui, de repente eu não estou recolhendo IPTU, minha ligação é clandestina, eu não pago luz, energia, enfim, tá bom do jeito que está, eu estou negociando meu imóvel assim. Mas é bom que haja uma conscientização profunda, no sentido de que a propriedade, existe até a expressão popular, o jargão jurídico de que só é dono quem registra, né? Então, o proprietário, de fato, é aquele que consta da matrícula de imóvel e que vai estar lá, né, após a regularização, figurando na matrícula. E isso confere a ele uma série de direitos, de possibilidades de transacionar de forma regular. Mas aqui no meu bairro ninguém tem, é difícil. Então, o que eu estou aqui pedindo é que haja uma contribuição em se tratando de uma audiência pública, no sentido de conscientização dessas pessoas de que vale a pena aderir. Depois vai haver, né, a SHPU vai disponibilizar um projeto, um prospecto de como serão os atendimentos, como essa população será atendida, de acordo com cada bairro, um cronograma, né, ter um plano de trabalho nesse material que foi entregue, mas você acaba regularizando a matrícula, você buscando pela formalização da sua propriedade, você tem ali a possibilidade de contrair um financiamento bancário em condições mais favoráveis, o seu imóvel valoriza 30% do mercado, você consegue vender para pessoas que pleiteiam financiamento, enquanto que o imóvel regular sem matrícula não torna isso possível. Então, basicamente, a gente faz essas ponderações e eu gostaria apenas de colocar aqui que, nessa linha de que a lei, o projeto de lei atual, ele não inventa a roda, né? Ele só vem a sacramentar o que já existia em âmbito federal, com as suas peculiaridades locais, que seriam os lotes urbanizados, e a questão da possibilidade de permuta para atendimento às vítimas da enchente. Já estão em processamento 13, foram processados, né, ou estão em processamento 13 processos de REURB no âmbito da SHPU, e pelo rito da Lei Federal 13.465, vários já concluídos, né, com CRF emitida, formalizados junto ao registro de imóveis, alguns em andamento. Então, esse texto não vem privilegiar ou trazer um viés de benefício ao loteador, ao dono da terra. Claro que a terra ela acaba sendo regularizada em conjunto, mas a lei própria traz instrumentos rigorosos e rígidos com relação ao loteador clandestino, irregular, ou ainda a figura do loteador fraudador, que porventura tenha fraudado de alguma forma aquele parcelamento. Seja na esfera criminal, continua a apuração, a investigação, seja na esfera civil, ambiental, o Ministério Público vai sempre estar acompanhando esse trabalho. E, por fim, aqui apenas reforçando que essa questão, que todo esse texto, né, essa iniciativa, essa legítima iniciativa, que deve ser aplaudida, é dirigida a um protagonista, a população, aos moradores, né, aos protagonistas, moradores dos bairros que lá atrás receberam esses imóveis e agora eles vão ter a oportunidade de regularizar. Então, agradeço a atenção e devolvo a palavra. Quero registrar a presença do secretário do Governo, Paulo Gabriel Costa Ivo. Para suas explanações, passo a palavra a Guilherme do Lago Zene.
Boa noite a todos, senhor presidente, demais autoridades aqui presentes, população em especial, que deve ser protagonista do tema objeto desta audiência pública. Eu acho que a questão da moradia no Brasil, ela representa um de muitos dramas sociais do povo brasileiro. Drama social na própria semântica da palavra. Você ter um lar, você ter uma moradia pode representar inúmeras situações de dificuldade na vida de uma pessoa. Você ter uma penhora num imóvel, você não ter um teto propriamente dito, você viver de aluguel a vida inteira. Nós sabemos que às vezes o sonho de muitas pessoas no Brasil é ter a casa própria. E eu acho que a gente adentrar a essa questão social, ela é de grande valia, porque eu acho que é o intuito da legislação, da propositura legislativa que ora é proposta. Eu não sei se devido à formação jurídica isso é um defeito ou não, mas a gente sempre começa talvez pela Constituição. Em 2000, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, o direito à moradia foi incluído como um direito social e que, portanto, tutelado pelo Estado em absoluta prioridade. Isso significa que, diante de omissões do poder público, este deve ser cobrado, tutelado pelos interesses difusos da coletividade, para efetivar esse direito social na prática. E daí em diante tivemos sucessivas legislações no nosso país que pretendeu ampliar o escopo de acesso à moradia. Nós tivemos a criação de programas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida, mais recentemente o programa Minha Casa Verde e Amarela. E em 2017, houve a aprovação da legislação federal relativa à regularização fundiária urbana. Titular o título de uma propriedade, ou, em outros casos, como é previsto pela lei, a legitimação de posse, para que as pessoas possam ter segurança, ter um teto, se livrar de eventuais riscos de insegurança jurídica perante os órgãos públicos. Nós sabemos como esses problemas trazem muitas inseguranças jurídicas perante cartórios. É bom para o poder público, como falou o doutor Geraldo, em relação à arrecadação de tributos quando uma situação é regularizada. E eu acho que nesse plano o projeto de lei ele tem o intento justamente de possibilitar a regularização do título de propriedade pelas famílias da nossa cidade. E a legislação federal, em âmbito de competência federal, como ela traz apenas normas de caráter geral, ela precisa ser regulamentada diante da nossa realidade local, e o objetivo da lei é justamente esse. Eu não participei ao longo desses últimos anos da construção do projeto de lei, mas que foi brilhantemente conduzida pelos colegas da Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico, mas temos a intenção de que esse governo do prefeito Ivan Cassaro tenha um cuidado muito especial na resolução de problemas históricos do nosso município. Na Secretaria de Justiça, por exemplo, temos acompanhado, juntamente com o Ministério Público do Estado de São Paulo, a celebração dos compromissos de ajustamento de conduta, que de alguma maneira também tem relação com a temática sobre loteamentos, aprovação de loteamentos irregulares, onde não foi prevista a reversão de áreas públicas para o município e que, através de tratativas administrativas, tentamos fazer essa recomposição, seja através de indenização, mas como muitos exemplos aqui, por espaços urbanos já consolidados e que muitas vezes você não tem como anular esses atos, né, ao longo do tempo. Então, as formas que nós temos hoje de regularizar isso, talvez sejam através de indenizações, compensações sociais em atenção ao meio ambiente, compensações sociais destinadas a políticas sociais. Isso tudo tem sido previsto nos compromissos que celebramos com o Ministério Público do Estado, tendo em mira sempre o interesse público. Eu acho que essa deve ser a palavra de ordem de qualquer autoridade, qualquer pessoa que tenha a sua responsabilidade pública, é o interesse público. E acho que temos conduzido isso de maneira a pôr um ponto final, sem beligerâncias, mas no sentido de preservar o interesse social. E mais na prática, além de corrigir e responsabilizar os erros do passado, mas também de, prioritariamente, possibilitar às pessoas que tenham a sua moradia. E eu acho que esse projeto vem em bom tempo, justamente para que nós consigamos efetivar essas medidas administrativamente, conforme as previsões contidas. Eu acho que a população
deve aproveitar essa audiência pública, as autoridades aqui, possibilitar a sua repercussão, porque isso será essencial para que isso ocorra. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Agora eu abro a palavra para representante do Poder Executivo. Dr. Paulo, Dr. Daniela, se quiserem falar, à disposição. Boa noite. Boa noite na pessoa do nosso vereador Chico Quevedo, a todas as autoridades que compõem a mesa, aos presentes, aos colegas. De maneira bastante breve, vejo que já foi explanado com bastante maestria pelos colegas aí da área técnica. Um ponto que é salutar, a REURB proporciona à população que tem essa insegurança jurídica no exercício da posse do seu imóvel, ou do seu a ser seu imóvel, é uma possibilidade de superar o princípio da continuidade registral, algo que é exigido pelos cartórios de registro de imóvel, uma vez que você tem a legitimação da posse para essas pessoas que ocupam o imóvel já há tantos anos, é um caminho, uma viabilização que o Poder Executivo finalmente, depois aí de décadas de projetos habitacionais mal sucedidos das antigas gestões, mais uma vez o prefeito Ivan Cassaro consegue enfrentar aí uma situação histórica que compõe um quadro dramático do município, que já pude acompanhar noutras oportunidades. Então, é um projeto salutar que vem em boa hora, é mais um enfrentamento do nosso prefeito diante das necessidades do povo jauense, e é importante que se registre essa possibilidade que vai muito além da legitimação da posse e outros exercícios, mas também, como disse o Dr. Geraldo, vai enfrentar a questão das enchentes, que também violou aí uma série de direitos sociais e fundamentais da população jauense. É um projeto que merece atenção, merece carinho, é de suma importância a população participar desse debate, e acredito que o projeto reúne, sim, condições de aprovação, porque vem ao encontro dos ditames da Constituição Federal e vem também corrigir deficiências de legislações municipais que deixaram de abranger a realidade do povo jauense. Então, agradeço a possibilidade de fazer essa pequena ponderação, e é uma galhardia motivada poder ter trabalhado para a elaboração desse projeto de lei, enquanto secretário de governo, com toda a nossa equipe, e descer esse projeto para casa agora de maneira escorreita, ordinária, passando por todos os trâmites e ouvindo as vozes técnicas e daqueles que sofrem no dia a dia a insegurança jurídica e factual de não ter ainda o título da posse, no caso, propriedade, que é o fim dessa legislação. É um socorro que a administração pública vem prestar à população do município. Obrigado. Agora abro a palavra para manifestações dos senhores vereadores, reforçando que os senhores têm 2 minutos. Pode. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma observação, senhor presidente. A hora que eu cheguei aqui para adentrar aqui ao recinto, eu ouvi de um casal que estava entrando, a moça falando, acho que foi você, falando que estava cansada, que trabalhou o dia todo e queria sentar. Eu queria sugerir a Vossa Excelência, senhor presidente, que passasse a palavra para que as pessoas que se encontram aqui façam primeiro os questionamentos e os vereadores para o final. Porque eu tenho certeza que a maioria de vocês acho que nem jantaram ainda. Saíram do trabalho e vieram para cá. Então é a minha sugestão, senhor presidente, para que as pessoas que se encontram aqui, que saíram do trabalho, que têm interesse em ouvir algumas dúvidas que eles têm, ouvir a explicação aqui de vocês, da mesa, de nós, enfim, que eles fizessem primeiro as perguntas. É uma sugestão. Muito obrigado.
pelo que nós temos aqui, vereador Borgo, é muito válido sua sugestão, que nós temos aqui, você vê que não tem muitas perguntas aqui, não. Então, eu acho que não vão ter muito demora, porque 2 minutos cada um, eu acho que vai ser um tempo também que não vai ser muito cansativo para eles. Obrigado. Mais algum vereador quer se manifestar? Só levante a mão. Vereador Fábio de Souza, 2 minutos. Boa noite a todos. Eu sou morador de lote urbanizado, né? Sendo que o município que implantou esses loteamentos, Orlando Ometo, Padre Augusto Sani, Sila Bauab, Orlando Ometo 2 também e algumas partes. O que nós podemos ver, quais são os grandes problemas que existem hoje? Os lotes urbanizados, eles não são irregulares, eles têm matrículas, muitas pessoas têm as suas escrituras, construíram suas casas, terminaram as suas casas. O que houve um problema foi no início, quando foi implantado esses loteamentos há 25 anos atrás, pessoas que teve a concessão do município naquela época, vendeu para um, o outro vendeu para outro. Então, os grandes problemas hoje que nós temos nos lotes urbanizados, que precisa ser resolvido, é o quê? Concessão para essas famílias, pessoas que têm contrato até hoje, já não acham quem teve a primeira concessão, pessoas que tinha concessão e morreu e não acha também os familiares. Então, essa lei ela vem para resolver esses problemas, né? Então, tem pessoas que estão há muitos anos enroladas em relação a isso. A regularização REURB, a Lei 13.465 de 2017, ela veio uma lei para dar titularidade, dar dignidade, e é isso que essas famílias desse loteamento têm. Tem muita troca de terrenos, de um bairro para o outro, muitas pessoas que pegaram no Sani, trocaram com Orlando Ometo, trocaram no Sila, porque a família morava perto. Então eu espero que, e outra sugestão que eu dou, por que nós não façamos uma comissão de 3 secretarias, sabendo que é só a Secretaria de Habitação que está tomando conta dessa frente dessa lei? É uma sugestão. Mais algum vereador? Com a palavra, presidente. Vereador... Vereador Matheus Turini, 2 minutos, por favor. Presidente, muito boa noite a todas e todos que participam dessa audiência. Eu acho que nós precisamos trazer aqui para alguns elementos de materialidade, alguns dos discursos que foram apresentados, justamente para poder dar a efetividade democrática que a população tanto assim espera. Quando o vereador Fábio, no término da sua fala, faz a sugestão quanto à composição de 3 secretarias, eu gostaria de reforçar. Esse projeto de lei ele foi apresentado, a princípio, para ser votado como regime de urgência, o que exigia e carecia de audiência pública, de transitar em 4 comissões, assim como vai transitar nesta casa. Só que o artigo aqui da lei... Parágrafo único do artigo 2º, ele fala, né, o processamento e aprovação da REURB ficarão atribuídos à Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico. Destoa da apresentação coordenada de várias secretarias, Secretaria de Justiça, Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico, Secretaria de Governo aqui representada, com a proposta do texto de lei. O que os vereadores aprovam é o texto da lei. E o que nós temos aqui é uma concentração do processo e da aprovação em uma secretaria, que é complexa, há de se reconhecer, mas que nesse exato momento não foi elaborada e não é apresentada por apenas ela. Tem vários elementos, vários senhores de outras secretarias. Esse é um ponto importante para que, de fato, a gente garanta a democracia, a ação democrática de quem pleiteia pela regularização da REURB, garanta a lisura do processo. Afinal de contas, hoje, nesta administração, nós temos elementos e agentes políticos
que são alvos de investigação, alvos de processos, e nós precisamos dar à população a garantia e a tranquilidade. Então, isso está destoando, só para completar meu minuto de excesso, presidente. Isso está destoando da fala que se quer dar de segurança com a prática efetiva. Se o que estamos buscando é uma prática efetiva de segurança, então eu sugiro que, ao longo das transições, nas comissões, e que isso venha do Poder Executivo, o parágrafo único do artigo 2º seja alterado, que seja repensado os membros, que seja consolidado aqui, por exemplo, o Grapo Urb, ou membros de comissão técnica, que isso fique mais claro, para, enfim, aí sim o discurso coadunar com a prática. Porque senão nós corremos o risco de personificar o processo e manter a insegurança de quem pleiteia a tão sonhada regularização do seu imóvel. É a minha sugestão, deixo registrado, estou aberto ao diálogo para nós conversarmos, senhores. Muito obrigado, presidente. Eu passei aqui, se algum dos técnicos aqui quiser fazer alguma consideração aí pela palavra do Fábio, fique à vontade. E do Matheus também. Vereador, muito obrigado pela pergunta. Essa questão da atribuição para processamento e aprovação da REURB, ela consta da lei complementar que instituiu, né, que criou a própria Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico. Se tratando aqui de uma audiência pública preliminar e ainda, né, é um texto, um projeto de lei que vai ser submetido, já podemos, de certa forma, adiantar que, tão logo ele seja, é o que se espera que seja aprovado, a Secretaria vai constituir, especialmente diante da complexidade, que é um processo de REURB, é um processo que, uma análise simplória, parece fácil, mas ela envolve uma multiplicidade multidisciplinar, né? Envolve ali topógrafos, engenheiros, advogados, há empresas muito capacitadas na cidade, que, quando se trata da REURB, já vem com a questão, com o requerimento bastante instruído, mas no que se refere à REURB-S, de fato, é uma atribuição, é uma carga de serviço elevada que vai chegar ali. Após aprovada a lei, a ideia é que seja constituída uma comissão permanente de análise de REURB, né? E que ali, nessa ocasião, se convide outros secretários para analisar questões ambientais, outros profissionais, e ali, nessa ocasião, nessa regulamentação posterior, vai haver essa descentralização. Então, vai, através de um colegiado, cada um vai poder propor, analisar projetos de forma técnica e não de forma pessoal, né, não de forma subjetiva. Tanto é que o processo ele tramita em favor do interesse público, e qualquer um pode questionar também depois o resultado dele. Então, é um processo complexo que penso que o momento oportuno para que seja acatada essa sugestão do vereador seria após a aprovação e após a constituição dessa comissão específica de REURB. Algum vereador? Com a palavra. Marcos. Vereador Marcos Brasil. Eu penso que os lotes urbanizados aí foram desde 1990. Tem muita gente precisando da regularização fundiária. E, tecnicamente, na minha opinião, a Secretaria da Habitação tem essa capacidade técnica e hábil, até jurídica, para poder estar fazendo. E essa distribuição aí deste projeto para outras secretarias, na minha opinião, seria assim, muito mais moroso para quem já está esperando há muito tempo. E outra, a matrícula disso sempre foi feito, e desde o começo da doação desses lotes, tudo através da Secretaria de Habitação. Na minha opinião, já passou tempo demais isso aí. E cabe, sim, à Secretaria fazer o que já deveria ter sido feito em gestões passadas, porque a lei, a lei federal é de 2017,
Então, tivemos aí 6 anos aí para poder resolver isso aí. E agora está se resolvendo, tem que tocar para frente aí, dar titularidade aí às pessoas que estão na posse de direito disso aí. Essa é a minha opinião. Vereador Fábio Souza tocou num ponto, só uma observação, confirmando. De fato, o foco dessa propositura aqui é o atual ocupante das casas. Nós sabemos desse drama, acompanhamos isso, e a legislação é voltada a resolver essa situação, justamente. Quem é que ocupa atualmente? Preencher alguns requisitos, tirar esse encargo de busca de uma documentação toda complexa, que muitas vezes inacessível até, né? A pessoa às vezes nem consegue achar o cessionário original. E tem um aspecto que eu não sei se eu posso vincular uma pergunta que foi feita por um dos presentes, eu pediria que o... Ainda não, né? Tá. Depois eu vou pedir que o advogado Geraldo complemente um comentário que eu gostaria de fazer aqui. Geraldo, deixar com você. Então, essa é a questão principal, que existe dois perfis. Nós vamos desenvolver mais sobre esse perfil. REURB de interesse social, REURB-S, que o advogado Geraldo comentou, e REURB de interesse específico, REURB-E. A S diz respeito a um determinado perfil socioeconômico. A pessoa tem que ter uma determinada condição patrimonial, ou seja, não ter outros bens e tal, e um limite de renda. Isso é REURB-S. Não vou entrar mais em detalhes, a gente desenvolve um pouco mais depois. Ela tem alguns benefícios. Não tem, por exemplo, o custo da escritura, pode receber as infraestruturas a partir da ação do poder público. E a REURB de interesse específico, que é diferente, as pessoas que vão ter que arcar com isso. E mais uma coisa que eu gostaria de reforçar, vereador Matheus Turini, uma observação que eu acho que é importante para todos os edis aqui presentes entenderem. Eu entendi o sentido da sua preocupação, mas, com todo respeito, eu gostaria de me repetir. O foco é o atendimento daquele usuário final. Então, o risco de uma personalização seria uma personalização em relação a milhares de pessoas. Eu acho que se dispersa. Não vejo muito problema nisso. Embora a sua sugestão, como o advogado disse, possa ser aproveitada no sentido da gente ter uma abordagem mais multidisciplinar. Mas a questão de concentrar se torna, eventualmente, com risco de tendenciosidades. Eu vejo aqui que, nesse contexto, fica excluído isso, que nós estamos, na verdade, focando o usuário e não o empreendedor. Esse continuará sendo penalizado, esse continuará sendo cobrado por aquilo que não fez naqueles lotamentos que hoje estarão sendo regularizados. Esses pontos a gente desenvolve mais à medida que houver interesse e perguntas aí. Obrigado. Algum vereador? De acordo com a ordem de inscrição, convido para fazer uso da palavra o senhor Luiz Vicente Frederici, profissão advogado, residente centro da cidade. Boa noite, vereador Chico Quevedo, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta casa, pessoa na qual cumprimento todas as demais autoridades e vereadores aqui presentes, público presente. Gostaria só de fazer alguns questionamentos com relação a algumas dúvidas que surgiram da leitura do projeto de lei. O projeto de lei fala em núcleo urbano informal de uso não residencial. E me surgiu a seguinte dúvida: caberia edificações e prédios nesse REURB ou apenas lotes? Esses lotes poderiam ser os lotes de distritos industriais para regularização e, uma vez havendo essa regularização de lotes de distritos industriais, o prazo de construção também seria estendido a esses distritos industriais, esses lotes? Também gostaria, pegando o gancho no questionamento do vereador Fábio e Matheus, de me manifestar a respeito do meio ambiente. A lei que trata de REURB, a Lei
federal, ela fala especificamente de que o município tem que dispor de órgão ambiental para fazer algum tipo de verificação com um profissional técnico adequado. Eu gostaria de saber se existe essa previsão, porque não está na lei. Eu não encontrei na lei essa previsão. Por fim, eu gostaria de saber a respeito dos estudos que foram feitos para a elaboração da lei. Se já existem levantamentos técnicos de todas as áreas que necessitam de REURB, se isso lastreou a pesquisa legislativa, se existem outros levantamentos realizados através de estudos técnicos, inclusive envolvendo profissionais do meio ambiente. Muito obrigado a todos. Boa noite, advogado. Federici, primeiramente, deixa eu ver se eu não vou me confundir com a sequência da sua bateria de questões aí. Sim. Mas o domínio que o senhor tem da palavra não é o meu alcance. Sim, a primeira questão em relação a áreas que sejam multifamiliares, é possível. Com referência... O senhor está acelerando, eu chego lá. Com referência a áreas comerciais e industriais, sim, conforme previsto também na lei federal. Nessa legislação aqui proposta, envolveria sim, um condomínio industrial, por exemplo. O senhor apontou um detalhe que realmente eu também não encontro nessa lei aqui prevista, a questão do prazo específico para regulamentação ou para coerção de alguma providência por parte de empreendedores aí, comerciais e industriais. Mas aqui fica pela cobertura da lei federal. Existe uma data de corte e aqueles que estiverem inseridos nela poderão se beneficiar, sim, desde que a finalidade não tenha sido desviada. O sujeito fez uma edícula com piscina lá e desviou a finalidade. Eu acho que outro ponto que o senhor colocou, me desculpe, senhor presidente, eu preciso pedir uma ajuda dele, porque distritos industriais, sim, é que eu respondi agora. Mas ele tem um outro ponto, a meio ambiente. O senhor me desculpe se eu estou tendo uma compreensão equivocada e não o senhor, mas eu entendo que talvez a sua leitura tenha sido equivocada. A lei federal não diz que o município tem que ter órgão ambiental. Ela diz que quando o município tem órgão ambiental, ele pode exercer o direito, o trabalho de avaliação da situação. Se não, é preciso que se envolva um órgão ambiental. O senhor fez mais uma questão, por favor, desculpe. Eu não anotei. Como? Eu imagino que eu tenha tentado responder isso. Comerciais e de serviços podem também. São todas as questões? Obrigado. Pesquisa de projetos. Na realidade, nós não temos números exatos. O que nós temos é o seguinte, nós temos um cenário, como disse no início, o foco é o programa Lotes Urbanizados, né? Nós sabemos que foram distribuídos aproximadamente 6.300 lotes. Por uma estimativa da Secretaria, e eu tenho que realmente que reconhecer que nós não temos mais do que uma estimativa, porque, como isso vem desde a década de 90, os registros da Secretaria não são tão precisos. Eu tenho situações lá, tenho gaps de informação, mas o que nós conseguimos levantar é que, se chega em torno da metade, não sei se o vereador Fábio Souza tem a mesma percepção, que é morador de um dos locais, chega em torno da metade só das famílias que tiveram acesso à escritura. Então, isso para nós é o primeiro dado. Nós temos aí, justificadamente, mais de 3.000 famílias numa situação de precariedade jurídica, né? Fora isso, existe a questão do próprio espírito da lei federal, que é trazer urbanidade. Nós sabemos, por exemplo, recentemente, nós temos uma situação de ocupação, que eu penso, em princípio, não foi objeto de análise da nossa Secretaria ainda, mas em Potunduva, que é irreversível. A Defensoria Pública nos trouxe essa situação há 2 anos, mais de um ano, até um ano e meio atrás. Nós chegamos lá, já tinha um monte de casa construída, é área pública, o que você vai fazer? Nós temos essa constatação. Se o senhor me pedir, mas você deveria ter feito, sinceramente, vereador, vejo aqui que a lei federal também não tinha uma quantidade exata de situações para ser proposta. O nosso espírito foi mais conceitual.
mas com alguns fatos que a gente pode apresentar, como esse que eu estou comentando com o senhor aí, em relação à questão das pesquisas. Obrigado. Geraldo, agora convido o nome completo: Alessandro Rodrigo Escudilho, profissão arquiteto urbanista, a residência, o bairro Vila Santa Terezinha. Boa noite, vereador Chico Quevedo. Boa noite à mesa, à comissão, aos nobres vereadores, ao público aqui presente. Eu trago uma dúvida especificamente relacionado às REURBs E. Tá? Tenho conhecimento de que existem casos onde esses núcleos eles estão implantados em áreas encravadas. Ou seja, ela não tem o acesso nem por uma estrada municipal, nem por uma via pública. O acesso é através de outras áreas particulares. A pergunta que fica é a seguinte: qual que é a previsão do município tem para proporcionar ao acesso a essas moradias, sem que não cause prejuízo aos demais confrontantes dessas outras áreas? Obrigado. Só uma observação. Essas áreas, ela estaria encravada... Em áreas rurais. 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 REURB de certa forma, pode ser. Eu vou tomar a liberdade Geraldo, de iniciar, você cumprimenta. Tá. Veja bem, arquiteto, colega, REURB, como o colega bem sabe, é a REURB que assume todos os custos para a sua efetivação, né? Inclusive infraestruturas e tal. O que acontece? Se você tem uma área, dentro de uma área rural, mas com uso residencial, ela é passível de ser contemplada com os benefícios da Lei 13.465, a lei federal, né, que é a base da nossa legislação aqui. Então, realmente, dá para fazer REURB num pedaço de terra que esteja encravado lá numa área rural, sendo residencial. Ele se torna uma porção do território, do perímetro urbano. Não é isso, vereador Júnior? O senhor é da área também, se tiver alguma coisa que eu, eventualmente, doutor aqui o acesso a esse núcleo está sendo feito de forma irregular, clandestina. Então, nós passaríamos a ter uma situação que é o sem seguinte, servidão de passagem nenhuma, sem... Então, mas o poder público tem instrumentos, desapropriação... Servidão de passagem... Enfim, servidão administrativa... porque o poder público não só pode, mas deve. É uma questão... como é que é o termo? Quando é obrigado? Compulsória. O poder público tem que realizar REURB. A lei federal fala isso. Os municípios devem realizar. Não diz podem realizar. Então, vai se tornar uma porção do espaço urbano. Se torna como uma outra... Vai ter que dar uma solução para isso. Para isso, tem que se usar os instrumentos que a lei permite. Desapropriação, uma série de coisas. E vai ter que entrar no plano viário do município. Né? Se for uma REURB-S, isso é feito sem custo para os ocupantes. Por exemplo, se nessa área tiver que instalar uma creche, uma escola, o município vai ter que arcar com isso. Irá cobrar em regresso do loteador. Se for o caso, por exemplo, Vila Ribeiro, que nós temos aqui, que não se identifica quem era o proprietário da área, não teria quem cobrar. Mas se tiver um proprietário, ele vai ser cobrado. Cobrança em regresso. E responsabilidade civil criminalmente. Eu respondo. O nome completo agora é Silvana Aparecida da Cruz, profissão funcionária pública, o bairro Padre Augusto Sani. Sim.
Eu gostaria de saber se, na verdade, vocês poderiam falar a língua da gente. Nós estamos aqui para que a gente consiga entender quais são os fatores que nós precisamos obter para a gente conseguir esse REURB. Eu moro no Padre Augusto Santos faz 18 anos. Eu comprei o terreno de uma senhora aposentada, era viúva no caso, e ela tem uma casa no Santo Antônio, e ela não se isentou ainda do IPTU dela de lá, devido ao terreno que eu comprei dela no SANI. E eu fui fazer papelada para eu ter a escritura do meu terreno, passar para o meu nome o ano passado, ficava quase em R$4.000. Eu não tenho esse dinheiro, entendeu? Então, a gente está aqui cansado, na verdade, de vir direto do meu serviço, para poder falar, entender se vai haver sim ou não esse REURB. Se vai valer para o SANI, quais são os papéis que a gente tem que ter, na verdade, e se vai haver algum custo, não sei, de repente, num valor que a gente possa pagar, a gente está sem entender. Se a promessa é válida mesmo. Sim, a propositura desse projeto de lei é justamente, desculpa, seu nome? Silvana. Silvana, é justamente para contemplar essa lacuna que existia, esse limbo jurídico desses bairros, né, que são lá oriundos da legislação. O Sânio, Orlando e o Sânio, Orlando Meto 1 e 2 e o Sânio, Orlando Meto 1 e 2 e o Silabauá. Isso. Não haverá custo. A modalidade é REURB social. Já foi decretado, então, que vai haver essa possibilidade. Esse projeto de lei é justamente se a Câmara deliberar por aprovar. Não foi aprovado, então, ainda. Aqui é uma audiência pública, que é um requisito legal para que seja submetida à aprovação, à deliberação. Se a Câmara deliberar por aprovar o projeto, aí está definitivamente instituída a REURB no âmbito do município de Jaú, absorvidas essas regras, que, na verdade, como eu introduzi no início, foi uma construção, uma iniciativa da gestão atual do prefeito Ivan Cassaro para atender e trazer dignidade, trazer o direito de propriedade e tudo mais. Permita a ordem, né, senhor presidente? Eu tenho que responder ela faz a pergunta dela depois. Então, sim, só concluindo, após aprovado, o município vai... Não foi aprovado ainda, eu passo para a minha casa hoje, ciente de que pode ser aprovado, não foi ainda, então. Não foi aprovado, é um projeto do Executivo que será deliberado pelo Legislativo, tão logo designada a sessão. Há uma possibilidade. É uma possibilidade, Por favor, depois você faz a pergunta, por favor, se inscreve lá e faça, por favor. Por favor. Então, sim, tão logo aprovada, a senhora terá direito. Como é uma demanda muito grande, a ideia, né, não dá para, isso não foi constituído, porque está dependente da aprovação pelo Legislativo, mas a ideia é que o município, crie mecanismo para chegar até vocês, para atender de forma gradativa, estabelecendo um cronograma talvez por bairro. Isso ainda não foi definido porque realmente não dá para colocar a carroça na frente dos burros, né? Mas tão logo aprovado, já é a prioridade máxima, já há um plano de trabalho que não é oficial, mas já contemplará o atendimento e vai ser divulgado pelos meios de comunicação da prefeitura, as datas, os cronogramas, onde serão os atendimentos, a documentação que tem que ser levada. Eu queria muito. E, de certa forma, se a interpretação, se já existe ou não, a possibilidade é que hoje a pessoa depende, vou imaginar que pela REURB-S poderia ser possível. Só que hoje é um desamparo total. Você precisaria contratar um escritório especializado, arcar com a despesa do projeto, ou vocês se reunirem através de uma associação, pagarem lá um escritório, o que a legislação permite, mas a iniciativa da gestão atual quer abreviar, quer tirar esse custo dessa população, quer legitimar de maneira mais desburocrática possível. Essa é a demanda que quer esse enfrentamento a um serviço complexo, tá? Não é de
em razão do volume de pessoas, mas é um desafio que o prefeito Ivan Cassaro determinou que fosse enfrentado. Então, já poderia ter sido enfrentado, veja, esse programa de 30 anos atrás já poderia ter sido enfrentado em outras ocasiões. E ele assumiu. Ele falou, não, a gente vai demandar uma mobilização forte da secretaria, uma reestruturação, uma instituição de uma comissão, mas, de fato, ela, segundo a moça lá registrou, haveria possibilidade pela RBS, só que dificilmente você conseguiria chegar... Eu já tentei, não? Os escritórios que trabalham. Já tentei ir atrás. Mas Por favor, aí por há favor. os requisitos, né? Não tem mais. Tem um valor. Não é. Por favor, agora o nome completo. Andressa Regina Navas, profissão arquiteta e urbanista, bairro Dona Emília. Quer que eu responda? Primeiramente, eu gostaria de concentrar minha pergunta, sendo que o secretário já respondeu. Não foram realizados estudos técnicos e nem levantamento em campo ainda pela resposta do secretário. Então, eu gostaria de saber qual é realmente o diferencial da lei municipal com a lei federal hoje para a regularização de interesse social. Então, já está sendo pensado, já foi feito esse diagnóstico? Isso era uma pergunta que eu tinha antes do secretário já responder. A quantificação, isso seria o mínimo para se dar início a um projeto. Porque quando você traz um projeto de lei, vocês têm que ter uma base e um estudo técnico daquilo que vocês estão propondo aqui para o município. Depois, eu gostaria de saber se já existe também um levantamento de núcleos informais existentes. Nós sabemos aonde se concentram os maiores núcleos informais hoje, aqui na cidade de Jaú, na vicinal José Maria Verdini. Eu poderia até nomeá-los eles aqui. Eu gostaria de saber se esses núcleos, o loteador vai ser penalizado, já foi pensado isso, já existe infraestrutura, porque precisa se levar escola, precisa se levar creche, precisa se levar posto de saúde. Isso também já teria que estar previsto, prevendo que lá precisa-se dessas infraestruturas. Depois, eu gostaria de salientar mesmo e reforçar a necessidade da Secretaria de Meio Ambiente em fazer parte desse órgão para aprovação, porque isso está previsto na federal. Eu posso até... Aqui fala na federal que a aprovação urbanística do projeto de regularização fundiária, na hipótese do município ter órgão ambiental capacitado à aprovação ambiental. Cadê a Secretaria de Meio Ambiente nessa lei? Eles não vão se envolver? Vai ficar tudo concentrado na Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico? Boa noite, Andressa. Primeiramente, em relação ao comentário que a senhora estava fazendo, a pergunta da senhora Silvana, existe uma lei federal, em princípio, teria uma supremacia em relação à lei municipal. Ocorre que, historicamente, os cartórios, o cartório de registro aqui de Jaú, por uma questão de conflito da lei federal com a municipal, não aceitava. Já foi tentado, e não nessa gestão, foi tentado numa outra gestão, a regularização do projeto Mulheres em Construção, aplicando a lei 13465, que é uma lei federal. O cartório recusou. Quando eu peguei essa situação, quando eu vi esse cenário, eu falei, não, mas nós vamos ter que entrar num acordo com o cartório. Mas você pode dizer, mas como é que o cartório pode recusar? Pode recusar. O que você vai fazer? Você vai recorrer à justiça, vai judicializar o contexto todo. Não foi o caminho que nós tomamos. Nós passamos a fazer o contrário. Nós vamos entender o porquê desses bloqueios. E aí construímos conjuntamente com o cartório uma solução. Porque nós não podemos ficar transferindo esse tipo de problema para o interessado atual. A gente, não, se você tem direito, aí manda o interessado procurar a Defensoria Pública para brigar com o cartório, que não quer realizar a inscrição, que foi a transferência de concessão, que a Secretaria
indicou que ele fizesse. Então, o primeiro ponto é esse. Existe sim a lei federal, o cartório não acatava. Para acrescentar, talvez, também um outro comentário aqui, referente ao assunto, essa lei, a partir de 2017, ela encontrou muita resistência nos cartórios. Isso é coisa que envolveu até a corregedoria dos cartórios para que se pudesse evoluir. Pra você ter uma ideia, por exemplo, tem um outro ponto que é a dispensa do habeas, que foi aquela lei que foi desenvolvida, apresentada pelo governo Bolsonaro. Até hoje tem muito cartório que não aceita. Ah, mas como é que é assim? É assim. Qual é o caminho para se resolver essas coisas? A judicialização não é o nosso caminho. Não é por esse caminho que nós vamos levar a solução célere, como disse o vereador Marcos Brasil, para essa questão sensível, como apontou o Fábio Souza, que vive diretamente, talvez até essa situação hoje já tenha vivido. Então, o primeiro ponto, eu gostaria de comentar isso. Outra coisa, em relação aos estudos técnicos, acredito que eu já tenha respondido para o advogado qual foi a abordagem. Com relação ao levantamento de núcleos existentes, está no mesmo questão, penalização do loteador, isso a gente já comentou também. A lei federal diz explicitamente, pesquise, lei 13465, por favor, eu estou com a palavra, depois a senhora completa. Oi? Bom, agora aqui o presidente definiu, me esclareceu que é só a minha fala. O loteador será, sim, responsabilizado civil e criminalmente. Senhora, senhor presidente, eu vou continuar com a minha palavra aqui. O loteador será responsabilizado civil e criminalmente. E ele deverá arcar com as custas que forem arcadas, inclusive, pelo poder público, no caso de REURB-S. A REURB de interesse social, ela vai lá, faz um loteamento para pessoas carentes, ela tem que fazer infraestrutura. O loteador vai ser cobrado depois. Os moradores, não. A prefeitura vai pôr o dinheiro, mas depois vai cobrar o loteador. O outro ponto que a senhora comentou, também já tive a oportunidade de comentar, a partir da pergunta do advogado Federici, Secretaria de Meio Ambiente é acionada nas situações em que envolve conflito em relação ao meio ambiente. Por exemplo, áreas de APP. Isso, no nosso caso, também será acionado. Se houver uma situação dessa, nós vamos usar a Secretaria de Meio Ambiente. As cidades que não têm isso, elas recorrem ao órgão estadual, por exemplo. Entendeu? É isso. Obrigado. Senhor presidente, posso fazer uso da palavra? Boa noite, Andressa. Você tinha comentado, por exemplo, com a cidadã Silvana, a respeito da possibilidade de aplicar, né, a legislação federal. A legislação federal ela edita normas de natureza geral. Isso é muito comum na redação legislativa no nosso país, às vezes até por falta de conhecimento mais aprofundado nessas normas de redação legislativa. Mas nesse caso em específico, o direito urbanístico ele é regido por normas gerais pela União e os municípios suplementam, quando possível, e legislam com base no interesse local. Então, muitas vezes, a legislação local ela visa assimilar a realidade do município e de como essa política vai ser implantada. E como o Giovanni mencionou, na prática não estava sendo possível aplicar a legislação federal. Então, muitas vezes, a legislação local é necessária para regulamentar. E acho que nós tivemos aí um interstício de tempo, desde 2017, que o município ficou inerte. 2017, 2018, 2019, 2020... Só agora, com a gestão do prefeito Ivan Cassaro, o município, visualizando essa realidade, passa a tomar as iniciativas administrativas para a construção do anteprojeto de lei, encaminha esta casa, agora realizamos a audiência pública, e isso vai seguir os trâmites do processo legislativo, com a decisão soberana, independente dessa casa, e voltando para o legislativo, a legislação sendo promulgada, os atos administrativos que vão ter natureza concreta, eles se amoldam à realidade abstrata prevista pela lei. E daí em diante, acho que fazendo as comunicações necessárias para os órgãos, como cartório, isso vai se efetivar. E em relação à concentração de competência da Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico, é bom reiterar que, independentemente da existência de secretarias ou órgãos, nenhum desses órgãos detém personalidade jurídica própria. O município é uma entidade que tem personalidade jurídica própria e ele faz a desconcentração para os órgãos especializados em determinada matéria. Não significa dizer que, por força da lei, a Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico titularizar
esse procedimento administrativo, isso não significa que haverá prejuízo da manifestação do órgão ambiental quando oportuno. Um exemplo, talvez, eu entendo que essas questões, às vezes, na falta da vivência administrativa, elas não são muito claras. Mas, por exemplo, a gente, na Secretaria de Justiça, recentemente fizemos o projeto do Refis. A gente precisava de um estudo de impacto financeiro. A gente encaminha para a Secretaria de Finanças, mas a gente titularizou o Refis por conta de uma vinculação administrativa do Departamento de Dívida Ativa. Em outros casos isso acontece. Então, não significa dizer que a titularização daquele tema em relação à política pública por um único órgão, ele vai evitar que outro órgão, dentro do âmbito de sua competência, também se manifeste. Não tendo mais perguntas. Não. Eu gostaria, Não, Chico, Borgo. Não, Chico, Borgo. você vai me Não, desculpar, Borgo. bem. Não. Eu não vim para tumultuar. Corta. Vocês não têm Corta. segurança do que vocês estão falando. Como que eu vou aprovar um negócio desse? Não posso perguntar? Não. O senhor teve a oportunidade. O senhor teve a oportunidade, Borgo. Não tumultua, Borgo, por favor. Vereador Borgo, a presença da população que está aqui, o senhor devia ter o respeito, senhor Borgo. Toda vez o senhor está dando problema, Borgo. Que é isso? Está tumultuando o quê? Não, Borgo, faz favor. Você teve sua chance, o senhor não perguntou, vereador. O senhor respeita a todos que estão aqui. Faz favor. Senhoras e senhores, aproveito para agradecer a presença de todas as autoridades e do público neste local, nesta noite. Reforço que esse projeto de regularização fundiária urbana, REURB, ainda será discutido na Comissão de Constituição e Justiça e Redação, e outros que forem pertinentes. Ressalto que a audiência pública de hoje foi apenas o início de todo o processo, uma oportunidade para que os interessados pudessem se manifestar. E nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência e determino a juntada da ata digital. Obrigado a todos. Uma boa noite.